Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao 29, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu era criança, tinha uma propaganda na TV de um desodorante chamado Denorex. Algumas pessoas falavam que usavam Denorex, ao que o anunciante dizia: parece, mas não é. Com isso, eles queriam dizer que nem todo desodorante era igual. Nas 2 igrejas que vamos falar hoje, tinha uma situação parecida com a propaganda que eu falei. Tinha muita gente que parecia um Denorex, vamos dizer assim, mas não era. Tinha muita gente se dizendo cristão, mas não eram. Como está no texto, é a igreja de Pérgamo e Tiatira. Então eu vou falar aqui, a princípio, de algumas curiosidades que podemos extrair desses locais onde estavam essas igrejas. Pérgamo é o lugar onde o pergaminho foi usado pela primeira vez. E a palavra Pérgamo, ela significa casamento. A cidade de Tiatira, ela tinha um grande destacamento militar e tinha muitas associações comerciais. Essas associações promoviam seus almoços e os comerciantes cristãos, eles eram pressionados a adorarem os deuses relacionados a esses grêmios comerciais. Agora vamos para os problemas denunciados por Jesus.
Dessas igrejas, Jesus fala de trono de Satanás, quer dizer que o diabo, de alguma forma, era honrado ou da boca para fora, ou através de atitudes. Pode ser também que aquele estava falando do imperador, que fazia com que o povo adorasse como se fosse um Deus. Jesus fala também da doutrina de Balaão. Para vocês entenderem sobre a sedição que Balaão ensinou Balaque a fazer, isso era um caso muito sério. Ele foi proibido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel, mas estava de olho no dinheiro que foi oferecido. E ao mesmo tempo, ele tinha medo de morrer. E se não fosse a mula que saísse fora do caminho, ele seria partido ao meio. Por causa disso, ele ensinou o rei Balaque que fizesse com que as mulheres de seu povo seduzissem os israelitas e que também fizesse com que eles adorassem outros deuses. Foi o que aconteceu. E aí Deus castigou o povo por causa desses pecados. No final de tudo, o Deus de Balaão era o dinheiro. Tudo o que ele fazia era movido pelo amor ao dinheiro e não o amor a Deus. Qual era o problema da igreja de Pérgamo? Era a idolatria. E tinha membros na igreja de Pérgamo que participavam de festas pagãs, festas a outros ídolos e falavam que não tinha problema participar disso. E o outro problema era o silêncio daqueles que não praticavam a idolatria, mas estavam conformados, caladinhos, não denunciavam e nem tratavam o pecado. Acrescentando a isso, tinha a doutrina de Nicolaítas, que era mais ou menos parecido com o que Balaão fez com o povo de Israel. Era um mundanismo revestido de religiosidade. A doutrina dos Nicolaítas ensinava que o cristão não precisava ser diferente. Toda vez que pecassem, Cristo daria o perdão. Todo esse sistema que eu estou explicando aqui, de forma bem resumida, pressionava a igreja a todo momento a viver em pecado e se afastar da presença de Deus. Toda vez que a igreja se mistura com o mundo, ela perde a sua essência. Toda vez que crentes se calam e não denunciam o pecado que está acontecendo no meio da comunidade, essa igreja se torna infiel e adúltera, como foi comparado aqui no caso da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era denunciada por tolerar Jezabel, ensinando em seu meio uma doutrina que não era bíblica. E isso é muito sério. Foi considerado aqui como uma prostituição. A história da rainha Jezabel é muito conhecida por ela perseguir o profeta Elias. Mas a verdade de tudo é que Jezabel era sacerdotisa de Baal, então logo ela era uma feiticeira e levava o povo a idolatrar outros deuses que não o Senhor Deus. Os membros da igreja de Tiatira, principalmente os comerciantes, eles eram pressionados a participarem de associações comerciais e cada uma dessas associações tinham as suas divindades. Como a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, o que estava acontecendo era uma infiltração dessa idolatria no meio da igreja. Como devemos nos proceder quanto a tudo isso em nossos dias? Pecados de ambição, que era a sedição de Balaão, pecados de rebelião, ensino contrário às Escrituras, assim como os seguidores dos Nicolaítas, idolatria, imoralidade, o ensino de Jezabel, dizer que ama a Deus, mas também o coração está longe dele. Todas essas práticas rodeiam a igreja nos dias de hoje. E nós, como crentes, devemos levantar a bandeira de Romanos capítulo 12, em que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, é isso mesmo, quer dizer isso mesmo, é não trilhar o caminho de Balaão, é não ser rebeldes ao Senhor, como ensinava Nicolau, é não aceitar ser influenciado pelas
Jezabéis da vida que distorcem o ensino da palavra de Deus. É não cair no caminho da imoralidade. Para a igreja de Esmirna, Jesus chama ao arrependimento. Era necessário se arrepender e parar de tolerar os pecados dos membros faltosos. Ainda acrescenta que, se não houver arrependimento, ele iria entrar com juízo. Diz o versículo: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca de Jesus é a arma que vai destruir os inimigos. Hoje, a palavra de arrependimento é uma palavra para a salvação, mas quem rejeitar no futuro, essa palavra se tornará uma palavra de condenação. Para a igreja de Tiatira, a falta de arrependimento traria disciplina. Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo, Ele avisa e espera que o pecador se arrependa. Mas se não houver arrependimento, Ele traz a disciplina. No caso desta igreja, a disciplina foi transformar o leito de prazer em lugar de enfermidade. Se Jezabel não se arrepender, colherá o salário do pecado, que é a morte. Por isso, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir a Cristo. Olha o que Jesus promete para aqueles que se manterem fiéis. No versículo 17, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O maná era o pão do céu, o pão de Jeová. Os crentes que se manterem fiéis, não entrarem no caminho da idolatria, irão participar do banquete celestial. Ainda no versículo 17 completo, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naquela época, nos julgamentos, usava-se pedras brancas e pedras pretas na votação. A maioria das pedras pretas condenava o acusado, e a maioria de pedras brancas inocentava ele. Nesse caso aqui, o crente que não entra nestes esquemas é considerado sem culpa perante Deus. É possível sim dizer não às oferendas deste mundo. É possível sim não ser seduzido pelas doutrinas e ensinos tortos da Jezabel da vida. A verdade de Deus, ela é suficiente. Não precisamos inventar mais nada. Nós temos o maná celestial, nós temos o banquete de Deus, temos a pedra branca, ou seja, a justificação por parte de Deus. Fomos inocentados através de Cristo, temos a salvação e aguardamos a sua volta para nos buscar. Glória a Deus e aleluia. A igreja que permanecer fiel até o fim terá a sua recompensa. Versículo 26, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O vencedor, ele é perseverante. O vencedor, ele vai até o fim. O vencedor, ele não se desvia da rota. O vencedor, ele não trilha o caminho do pecado. O vencedor, ele procura viver uma vida santa para Deus. Versículo 29. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que maravilha! Quem é a estrela da manhã? O Senhor Jesus. O vencedor, ele não apenas terá um corpo glorioso, como ensina o apóstolo Paulo, mas também vão brilhar como as estrelas no céu. Os que renunciarem ao pecado e os esquemas deste mundo viverão com Cristo eternamente. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ser fiel a Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Receba esta palavra em nome de Jesus.